obrigado, Pai. Muito obrigado por mais essa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Começando aqui rapidinho, então, sem tempo para parar, eu queria chamar aqui para frente os nossos convidados de hoje. E eles são o Cal, que já está na frente, metido. O Alexandre Classe, pode vir. O Alexandre ele é formado em Engenharia Química na UFPR. Ele tem um testemunho bem legal para contar. Ele é o favorito da plateia, talvez. Ele entrou bem loucão na faculdade, clássico hooligan, como ele mesmo disse que era o que ele era conhecido. Era futebol e cerveja. Era isso que era a faculdade no começo. Foi aí que num churrasco o Espírito Santo começou um processo na vida dele. Ele vai estar explicando isso um pouquinho melhor. Quero também chamar o Roosevelt. O Roosevelt ele é executivo industrial e é também professor de graduação, de ensino técnico e de pós-graduação na faculdade UPET. Ele também é mestre em taekwondo, jiu-jitsu, karatê, o que mais que tem que ser mestre? Isso aí, rápido. Pikachu, Pokémon. Ele vai falar um pouquinho da visão do professor que ele tem nos alunos. Quero também chamar o Léo Vaz, que entrou na faculdade como um semi-crente. Foi lá que as coisas foram acontecendo. Ele vai falar sobre influenciar e ser influenciado. Ele vai contar de uma questão bem delicada que aconteceu na vida dele, mas vai mostrar como, através de Jesus, todas as coisas podem ser restauradas. Queria chamar também o Fernando, que se formou em Educação Física na Unicamp, hoje é a Universidade Positiva, e foi evangelizado pelo nosso pastor, o Cal. Ele vai falar da visão que se tem do cristão dentro da faculdade. Tanto da visão, às vezes, ruim que o cristão consegue, mas da visão boa que o cristão também tem. A gente vai falar um pouquinho também sobre o impacto que a vida do Cal, a vida de um cristão, gerou na vida dele. Também o Gabriel Dayan, que estuda Direito na Unicuritiba. Ele é coordenador da cidade de Curitiba, da Aliança Bíblica Universitária, ABU. Ele sempre foi crente, e ele vai falar um pouquinho sobre fazer evangelização nas faculdades e grupos cristãos da faculdade. O único que sempre foi crente é o Gabriel. Mas, o Cal foi crente sempre também. Esqueci do Cal. O Cal entrou firme, saiu firme, metidão. Ele se misturou bastante, fez festa, fez churrasco. Vai falar um pouquinho também sobre como não perder a tua identidade participando das coisas da faculdade. Queria que vocês recebessem com uma salva de palmas a esses convidados e obrigado também. Podem subir no palco? Então, essa manhã a gente vai falar um pouquinho sobre... Tem um versículo na Bíblia que fala bem sobre isso, que é Jesus orando, ele fala: peço que não os tire do mundo, mas livre-os do mal. E é bem isso que a gente quer dizer. Não é para você chegar na faculdade e ser um cara que nem é desse mundo. Não é para você chegar na faculdade e ser um cara que não se relaciona com ninguém nem nada. O que a gente quer é que você seja livre do mal, mas que continue no mundo, porque senão Deus nunca teria te colocado aqui. Então, vamos começar. Deixa eu subir aqui. Tem espacinho para mim aí. Durante essa conversa, vocês podem interagir também. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser levantar a mão, eu também vou abrir um espaço para perguntas. Fiquem bem à vontade para participar. Vamos começar então. Deixa eu ver por onde a gente começa. Acho que já começou, né? Acho que começou. Vamos começar o quê? Então começa aí. Estou concluindo já. Cal, quando você pensou no testosterona universitário, qual que é a mensagem que você queria passar? Na verdade é desembestar os calouros. Calor é tudo besta, com exceção de alguns que estão aqui sentados. Isso aí vem, né? Mas na real, assim, por que testosterona universitária? Porque eu fico impressionado que a gente tem os melhores mestres na igreja, a gente tem os melhores pais em casa. A maioria de um jovem crente, ele tem um pai e uma mãe presente em casa. Ele tem grandes amigos. Mas parece que o cara chega na faculdade e ele vira bobo, fica bobo. O pai que era o mestre dele, ele olha para o professor, porque tem um currículo, eu me formei na Universidade do Rio de Janeiro, aí eu fui lá para Portugal, fiz lá um mestrado. Para quem não sabe, Portugal é o lugar mais fácil de fazer. Fiz um mestrado em Portugal e não sei o que, daí você olha assim e fala, pô, cara, esse cara, tem um amigo, não vou nem falar o que meu amigo chama esses caras aí. Cadê o Eros? O Eros tá aí? Não tá.
Mas você olha esse cara e fala, nossa, meu pai é um burro mesmo do lado desse cara aí. Meu pai é besta, meu pai não sabe nada. Pô, meu pastor então é um tapado. E aí você começa a achar que aquele cara ali, ele sabe alguma coisa, mas na verdade ele só sabe uma coisa. É a matéria que ele ensina, o resto ele não sabe. Isso me frustra, por quê? Porque aí você vê um monte de crente entrando na faculdade, e aí eu chamo isso de neutralidade intelectual. Ele entra lá, parece que tem um espasmo assim, ó, e tudo que ele aprendeu desde pequeno parece que ele já não vale. E o nosso desejo hoje aqui é pegar a cabeça dos calouros, assim, ó, erguer a cabeça e falar, cara, você é muito mais do que você pensa dentro de uma faculdade. Vou começar já a pedir com o meu testemunho aqui, mas... Vai lá, eu ia interromper, mas vai lá. Deixa eu começar então, isso que você está falando do professor, neutralidade intelectual, né? A gente percebe isso dentro da faculdade, como tem aluno que chega lá, ele olha o professor não só como a imagem de um professor, mas sim como um cara que além da matéria dele, você acha que o cara sabe tudo sobre a vida, sobre o céu, sobre o que é espiritual, o que não é, o que é verdade, o que não é. E como tem aluno que pega e simplesmente acredita em tudo que o professor fala. Se o professor falar, não, o mundo não foi criado por Deus, o mundo foi criado por um acaso, de uma explosão, e o cara começa a acreditar em tudo que o professor fala ali, tudo por falta de identidade, por não saber quem ele é e sair aceitando tudo que o professor fala. Então, continuando nesse assunto, eu queria puxar aqui para o Roosevelt, que é professor. Explica um pouquinho como os alunos te veem, o que você vê alguns outros professores fazendo também. Bom, acho que primeiro a gente precisa entender um pouquinho o contexto disso tudo, né? Nós vivemos num país que tem algumas coisinhas aí que às vezes passam despercebidas e a gente acaba passando batido. Primeiro entender um pouquinho da história. Na década de 80, mais ou menos por ali, o Brasil vivia assim um processo recessivo muito grande. Então, as instituições de ensino superior, elas eram arcaicas, elas eram deficitárias e tinham muitos problemas. E a evasão escolar era muito grande, em função das condições econômicas que nós vivíamos. Na década de 90, ele começou a mudar um pouquinho. Você encontra um pouquinho mais de estabilidade, no entanto, o aluno, né, o discente vai para a universidade, se estabelece, permanece, porém, sem muita consistência. Em 2000, na década seguinte, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. De 3 milhões de matriculados em uma década, nós passamos para quase 7 milhões de matriculados. Então, acontece um detalhe aqui extremamente importante que precisa ser entendido. É muita gente entrando, estudando, certo? Despreparada, e muito docente despreparado para comportar e para suportar essa galera toda que está chegando aí. Tanto o professor como o aluno não se sente. Eu diria o seguinte, que os dois lados, não existe. Eu vi esses tempos atrás uma pesquisa de um cristão, Steve Henderson. Ele fez uma pesquisa e chegou à seguinte conclusão: de 100% dos crentes, isso é certo para vocês aí, tá? De 100% dos crentes que entram no curso universitário, no ensino superior, apenas 40 não se desviam. Nós temos aí 60. Dos 40%, gente, 16% eles não desviam e permanecem firmes ao propósito e ao ministério que Deus chamou eles. Então você veja que é um número assustador. E o detalhe é o seguinte: não é saber como o professor vê o aluno, nem o aluno como o aluno vê o professor. É compreender um pouquinho a origem disso tudo, né? E saber por que isso está acontecendo. O Cal falou uma coisa verdade ali, uma verdade verdadeira, né? O cara chega e fica meio piradão. E muitas vezes se perguntam, mas por que vira a cabeça do aluno? Por que o aluno se transforma quando entra na universidade? Fácil de dizer, gente. Fácil. Primeiro, ele vê na frente um formador de opinião. E se a opinião dele não tem consistência, vai prevalecer qual? A que ele tem em primeira mão. Eu poderia aqui ficar a manhã inteira, até falei para eles me segurem, porque eu estou acostumado a falar bastante, e aí o professor já viu como é que é, né? Mas o professor tem uma visão do aluno que é a seguinte: o aluno é sem noção. E o aluno tem uma visão do professor que é a seguinte: eu quero ser esse cara. Tá? Então, uma responsável por essa evasão cristã, vamos dizer assim, né, nesse período de desenvolvimento intelectual,
É o professor. É o professor. De todos os colegas que eu conheço que lecionam, talvez, vamos exagerar, dos que eu conheço, só eu sou cristão. Então eu não tenho, por exemplo, receio nenhum de usar, por exemplo, uma passagem como a de Pedrão lá, né, caminhando sobre a água, para chegar para um aluno meu e dizer o seguinte: qual é a consistência daquilo que você quer para a sua vida estando aqui? Você vai começar com um cavalo paraguaio? Aquele arranque legal, tipo Pedrão, né? Estou cheio de fé, cheio de entusiasmo, cheio de energia para gastar. No entanto, de repente, ali na frente, você, né, quando você começa a encontrar algumas coisas que vão de encontro com o que você pensa, você simplesmente começa a desvirtuar a sua mente e os seus princípios e valores, que até então eram bem solidificados, segundo seu conceito, acabam indo por água abaixo. Então, vamos pegar aqui o exemplo que o Cal deu. Eu curto que o Roosevelt foi um dos caras que chegou e escreveu no quadro lá da faculdade dele: galera, domingo, 10h30 da manhã, sala 4, shopping total, igreja do cinema. Eu me amarrei assim, porque o cara que não tá nem aí com o emprego dele, não tá nem aí com a faculdade, o que vão dizer lá, porque ele tem autoridade lá dentro. Você acha que alguém foi lá encher o saco que você escreveu no quadro? E são pessoas assim que a gente precisa, que não tem medo, não tem por que ter medo. Pegando esses dados que você falou, que são bem interessantes, do número de pessoas que se desviam dentro da faculdade, que é um número que a gente, no nome de Jesus, vai mudar isso, que vai começar a mudar isso. Faz parte do papel das igrejas também de estarem fazendo conversas que nem a gente está fazendo aqui, para fortalecer a cabeça do jovem dentro da faculdade, para ver que o que ele tem dentro é muito mais forte do que está dentro da faculdade, né? Léo, eu queria que você contasse um pouquinho do que aconteceu com você. O Léo, como eu falei, ele já era crente, ele ia na igreja. E conta um pouquinho como foi na faculdade, o que aconteceu com você, conta das circunstâncias. Pessoal, eu infelizmente fiz parte desses 60% dos crentes que entram na faculdade pelo cabeção. É complicado porque você não tem escolha, ou você influencia ou você é influenciado. E, para ser bem sincero, nesses 4 anos que eu passei na faculdade, eu não consigo lembrar assim de 3 pessoas que eu conheci lá dentro que eu consegui identificar: esse cara é crente. Com certeza eles também olhavam para mim e falavam a mesma coisa: esse cara também é crente. Me encontravam lá. Um agente secreto. Então, assim, eu entrei na faculdade já mais para lá do que para cá, churrasco, cerveja, ao bar do lado da faculdade. Eu perdi acho que quase um ano inteiro da faculdade, reprovei por falta, e a galera tirava sarro quando eu me via dentro da sala de aula, porque era mais fácil me encontrar no bar do outro lado da rua. E o tempo foi passando. A minha história é um pouco longa, mas resumindo aí, no meu 4º ano de faculdade eu voltei com a minha ex-namorada da época de ensino médio. Ela também era crente, também estava desviada. A gente voltou, meio que voltou, ela ficou grávida, a gente casou e tive que largar a faculdade. No 4º ano, aos 45 do segundo tempo, porque eu precisava trabalhar, precisava pagar as contas. Mas uma coisa eu tenho para falar. Tem alguns momentos na nossa vida que a gente acha que não tem mais solução. Assim, putz, eu já fiz tanta coisa, tá tudo tão errado que não tem mais como eu dar os 180 graus e voltar. E eu digo para você que o diabo está querendo te enganar e ele não tem poder para fazer isso na sua vida. É complicado, muitas vezes a gente está tão envergonhado que a gente não tem nem moral de chegar e falar: Deus, me perdoa. A gente não tem um start. Putz, não tem, você vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo. Cada vez você vai se afundando mais. Mas, galera, Deus está aqui, ó. Está aqui. Vamos pegar esse ponto interessante, porque eu sei que a gente tem vários universitários aqui e alguns, quem sabe, já olham para a própria vida, até para a própria vida estudantil, e veem: cara, eu já zoei tanto, já acabei com todos esses anos que eu tinha até aqui, não dá mais tempo de eu
eu voltar atrás de fazer isso direito? Né? Conta um pouquinho assim de como Deus restaurou a tua vida, como Deus, em todos os pontos, Ele consegue arrumar até a besteira que a gente faz. Geralmente, quando a gente está nessa situação, é porque a gente está no fundo do poço, né? Se você não tem mais opções, tipo, você tem que fazer estágio durante a manhã e a tarde, à noite você tem que trabalhar para conseguir levar comida para casa, e você assim, querendo andar com as suas próprias pernas, e a areia vai ficando cada vez mais fofa, você vai ficando cada vez com menos força de conseguir andar sozinho. Chega uma hora que a exaustão, principalmente para a gente que saiu de um lar cristão, assim, fica aquela coisa martelando, né? Fica aquela coisa, cara, você sabe o que você tem que fazer, por que você está sofrendo, por que você está passando por isso. Deixa eu pegar aquele ponto que você falou, de como você às vezes não percebe quem é cristão dentro da faculdade, né? E, na verdade, ainda mais quando chega num momento difícil, o cristão tem esse papel de pegar uma pessoa que está num momento difícil, sabe, e confortar uma outra pessoa, ainda mais quando é um irmão. Eu quero também direcionar um pouquinho a conversa para o Gabriel, se eu puder, não sei se já concluiu o que você queria dizer. O Gabriel, ele é coordenador daqui da cidade de Curitiba, da ABU, da Aliança Bíblica Universitária. Eles têm, então, são vários grupos que se reúnem em várias faculdades. Ele também vai falar sobre como se faz evangelização em faculdade e esses grupos dentro de faculdade. É um projeto muito interessante que toda faculdade tem, e eu espero que toda tenha, né? Quase todas têm, que, inclusive, se vocês vão falar que não tem, fala comigo no final para abrir uma na tua faculdade. Explica pra gente qual é o papel e como que o cristão pode ajudar, por exemplo, nessa situação, como que vocês têm trabalhado, como é que isso funciona? A questão do universitário, que a gente tenta chegar no universitário, falando assim, a gente não vai poder oferecer nada para ele que a gente não tem. Então, ou seja, às vezes a gente tem aquela ideia de evangelismo, que a gente vai chegar e vai falar assim, aceite Jesus, e beleza, eu falo crente, e agora tudo beleza, maravilha. Agora vai. Mas às vezes você vê que essa pessoa acaba retornando no erro e acaba voltando. Então, qual que é a questão? É a questão do universitário influenciando o outro universitário, mostrando para ele, ou melhor, oferecendo para ele um encontro com Jesus do que Jesus fez na sua vida. Então, por exemplo, você vai mostrar para aquele universitário como você se relaciona com seus pais. Você vai viver 4, 5 anos naquele universitário. Você vai, realmente, você falou de influência, é isso que a gente quer influenciar, quer estar no meio, quer mostrar o que Jesus tem feito na nossa vida através do nosso dia a dia. Isso que eu acredito que é muito mais eficiente na forma de você realmente cativar uma pessoa, você realmente fazer ela desejar por Jesus Cristo de uma forma muito mais intensa. Eu acho que até a admiração que você vai despertar nas pessoas, porque quando você entra na faculdade, você está saindo das fraldas e quer se garantir gente grande. Então, assim, não, agora eu já sei fazer as minhas escolhas, e rola muito de preconceito, o cara é crente, o cara é careta, a gente sempre ouve isso quando é criança, mas na faculdade o negócio é sinistro, assim, e você está lá com esses princípios tão firmes, independente do que falem, do que pensem, você está lá e todo mundo sabe quem é você, essa identidade que a gente está comentando, acho que acaba despertando uma admiração dessas pessoas, né? Pô, eu tô assim, todo errado, não, mas tá massa, mas pô, aquele cara lá é massa, pô, curto o jeito dele. Então acho que rola muito isso é muito positivo. Engraçado isso, que a gente às vezes fica tanto pensando, quero fazer uma viagem missionária, quero ir para uma missão, mas Deus te dá 4 anos de missão ali dentro da faculdade. Sério que você vai sair dali sem falar de Jesus para ninguém, assim? Ou sem ao menos viver algo que alguém possa ver na tua vida, né? Obrigado, né? E é nessa que eu queria emendar aqui. Queria falar com o Fernando. Conta um pouquinho do que foi o cristão na tua vida, assim, como que você era no começo da faculdade e em que ponto algo aconteceu ali. Legal. Eu até ia perguntar para vocês se existe alguma estatística que diz os caras que não entram na faculdade crente e saem crente. Eu sou um. Não tem, mas é difícil. Infelizmente. Mas essa vai aumentando a cada ano, pelo menos a partir de agora. Principalmente Curitiba. Legal. Eu sou
como diz eu era um cara evangélico, né? Eu era evangélico. Eu nasci num lar que, teoricamente, era cristão. Minha mãe, quando era jovem, ela falou: filho, você tem que ir para a igreja no culto de jovens. Você vai ter que ir no culto de jovens. Então, aquilo era uma obrigação para mim. Eu ia no culto de jovens, terminava o culto de jovens, passava o telefone pesado, onde é que vai ser a boa? Para pegar as gatinhas. Então, era assim a minha dinâmica: culto de jovem, depois balada. Então, aquela religiosidade fazia muito parte do meu ser. Eu entrei na faculdade assim. Eu era triatleta, quase me profissionalizei. Entrei na faculdade de educação física porque eu era triatleta. E se existia alguma coisa na faculdade que me chamava a atenção, eram as pessoas loiras, e principalmente do sexo oposto. Então, eu entrei na faculdade com essa... Aleluia, aleluia. Faça-se claro. Vem aqui. E esse cara aqui, eu tive o privilégio de poder estudar junto com o Cal. E eu vou dizer para vocês que nos primeiros anos da minha vida, cara, essa vida de cara pegador, de cara que eu era conhecido em Curitiba inteiro, com triatlo e tal, cara, professores, calma, me lembro, né? É bajulação daqui, bajulação de lá, vivia um sonho americano. O professor César sempre falava com o Fernando assim, ó: oi, Fernando. Tinha um professor lá que adorava passar o nome. E aí, enfim, aí no segundo ano, eu não sei por que cargas d'água, foi o Espírito Santo. Esse cara a gente não tinha muita conexão nos primeiros 2 anos, mas no terceiro ano, eu acho que o Espírito Santo incomodou a vida do Cal. Ele falou: cara, vou investir nesse cara aí. E ele começou a conversar comigo, a gente não tinha uma amizade, nada, tal, só colega, nem trabalho a gente fazia junto. E um dia ele chegou pra mim e falou assim: Fernando, e como é que é a tua vida e tal? Eu falei: não, cara, eu vou pra igreja e tal, aquela coisa, né, culto de jovens, vou no domingo com os meus pais e tal. Eu tinha uma certa consciência do que era cristianismo, porque eu me preservei, eu casei virgem. E aí eu, com todo esse meu malandragem, eu sabia que os princípios que meu pai e minha mãe passavam ainda para mim é o seguinte: cara, você tem que se manter puro. Só que eu só não coabitei, as outras coisas eu fiz, então grandes coisas. E um dia o cara chegou assim para mim e falou: Fernandão, se você morrer hoje, para onde é que você vai? E eu, com todo aquele meu cristianismo, eu titubeei naquela hora. E aquilo me marcou. Eu falei: cara, eu não sei para onde eu vou se eu morresse hoje. E foi uma frase que parece tão simples, cara. Uma frase tão simples. Se você morrer, você vai para onde, cara? E aquilo marcou. E eu creio que naquele momento o Espírito Santo começou a me ensinar no coração. Eu fui no culto dos surfistas de Cristo e o pregador ele falou bem assim, sobre um momento que você tem que colocar uma pedra na sua vida. Aquele dia eu nasci de novo. Aquilo que Jesus fala para Nicodemos: é impossível que aquele que não nasce de novo tenha vida eterna. E o cara falou sobre isso. E eu lá no surfista de Cristo estava com minhas primas, com a Gabi, a esposa do João que vocês conhecem e tal. E aquele cara: não, hoje eu não vou me entregar, não é hoje o dia. Enfim, foi. E aí teve um certo dia na faculdade que esse cara chegou assim para mim e falou assim: Fernandão, a minha igreja, a Menonita, onde eu congrego hoje, ela vai fazer um piquenique lá na chácara de um dos membros, você está a fim de ir? Eu tinha que treinar no outro dia, eu tinha um super treino, acho que era um treino de volume, 180 km que eu tinha que fazer de pedal aquele dia. Eu falei: quer saber, eu era muito Caxias, eu falei: não, mas quer saber, eu vou nesse piquenique. Aí eu fui nesse piquenique quando um pastor, chamado Pastor Alvo, pregou novamente sobre tem que haver um dia onde existe uma mudança na sua vida. Aí naquele dia eu me rendi a Cristo. E depois disso o Cal começou a me acompanhar. E o fruto de tudo isso, da obra de Cristo na minha vida, foi o seguinte: eu cheguei para os meus pais, depois de eu me convertido, eu cheguei para minha mãe e para meu pai: mãe, eu preciso compartilhar algo para vocês. Vocês sabem o que é viver com Cristo, vocês sabem o que isso pode fazer na tua vida. E melhor para você: já sai daqui, eu te criei. Aí aquilo contagiava meu coração. Eu ligava para meus amigos: vem aqui em casa, eu preciso compartilhar algo com você. E eu falava do amor de Cristo. E o resumo da obra foi o seguinte: eu entrei para a igreja, os meus irmãos começaram a vir para a igreja, o meu primo Thales começou a vir para a igreja, as minhas primas, a Michelle e a Gabriel, começaram a vir para a igreja, os meus pais começaram a vir para a igreja, os meus tios começaram a vir para a igreja. Resumindo, a minha família inteira está salva, glórias ao nome do Senhor. Mas eu quero dizer que foi tudo, isso não é mérito meu, mas é mérito do nosso Senhor Jesus Cristo, que incomodou o coração desse cara, para incomodar o meu. Lá eu conheci minha amada esposa, louvado seja o nome do Senhor pela vida dela, na minha vida. Eu quero dizer para vocês o seguinte:
A educação física eu não trabalho mais nada, isso que eu quero deixar aqui claro. Nem eu. Eu e o Cal, a gente fala assim, para nossas vidas, na minha opinião, Cal, a educação física serviu para eu conhecer ele. E é ele para me conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Legal. Deixa eu pegar esse perfil aqui que você mostrou, que era no início da faculdade. O cara que é evangélico, não é necessariamente cristão. Assim. Ele conhece o evangelho, ele vai na igreja, às vezes ele conhece, assim, os pais levaram na igreja, mas ele não teve aquele real encontro com Jesus. Eu quero que levante a mão aqui quem conhece, também quem é, não precisa se manifestar, mas pode levantar a mão também. Quem conhece, tem um amigo na sala, na faculdade, que é desse jeito. Você sabe que o cara é crente, mas o cara não se mexe tanto. Tem algumas pessoas levantando a mão. Todo mundo sabe que tem aquele cara que ele conhece Jesus, ele conhece os princípios, mas falta ele encontrar de verdade Jesus. Sabe? Ele conhece tudo do cristianismo, menos Jesus. E o que eu quero convidar vocês a serem é um testemunho parecido com o que o Cal fez aqui na vida do Fernando. E Cal, fala um pouquinho mais de como a gente deve ser levado pelo Espírito Santo a fazer esse tipo de coisa. Na verdade, acho que cada um tem uma fasezinha de bunda mole na vida, e a minha começou no cursinho. O cursinho tem o mesmo demônio que está lá na faculdade e está lá no cursinho, o professor é parecido. Eu lembro que no cursinho, cara, eu virei um frouxo mesmo. Com 18 anos, minha evangelização no cursinho era falar que eu era filho do pastor, não me pergunte mais, por isso que eu não quero falar. Aí eu ia no Danis, lá no Omar Shopping, ficava lá, tomava até um vinhozinho às vezes, que eu gostava, continuo gostando ainda, né? Mas mudei essa companhia. Só que ali eu fui confrontado. E ali eu conheci minha esposa, ela tinha 14 anos naquela época, e eu olhei para ela e falei, Deus falou, você vai casar com ela. Ela não estava no Danis, ela estava numa festa de igreja. Saber, você nunca vai colher uva no pé de limão, tá bom? Então você tem que saber onde você encontra, né, Fernando? Esposa você não encontra em qualquer lugar. Mulher tem um monte, esposa pouco. Mas enfim, aí, nesse tempo ali, eu fui muito confrontado, porque eu não fumava, não bebia, não pegava, só que tudo isso estava no meu coração subindo e eu queria aquilo. E ali eu me senti um hipócrita, o maior da terra. Falei, cara, eu não sou isso, eu não gosto disso, mas eu quero isso? Como assim? Foi ali que eu tomei uma decisão em outubro, novembro, e falei, Deus, na faculdade que eu entrar, Deus me deu uma visão assim da faculdade, como se fosse um rodeio lá de Barretos, com milhares de barracas, cada barraca era uma pessoa. E aí Deus falou, na tua barraca você vai colocar uma bandeira de Jesus, onde as pessoas vão passar por você e vão ter que ver Jesus. Você vai ser radical. E foi assim que eu entrei na faculdade, eu entrei que nem um leão. O Fernando me conhece, eu sentava na frente, sempre na frente, entre as 3 fileiras, e eu entrava lá meio enfesado, né? Literalmente, o negócio parece que eu estava passando mal todo dia. Mas eu lembro do professor Salomão, e ele era um louco, ele teve um reto projetor, então ele entrava já e abria os negócios assim, aí já procurava, cadê, cara? Aí ele falava asneira na aula de sociologia. E aí, Filosofia. E eu ficava louco, eu falava, cara, o que você está falando? E eu fazia assim, ó, na frente dele. Não. Aí ele parava a aula e ele perguntava, por quê, Cal? O que foi? Só que a aula chamou a atenção que o Fernando ele era o número 1 da turma. Ele era o cara inteligente da turma. E entre eu e ele tinha ido o Anjo, que era o número 2. E eu não vou dizer que é o 3, porque, né, mas eu sempre estava ali, notinha certinha, né, ia para aula, estudava, médico. Só que essa inteligência que chamou a atenção. O Ângelo é uma outra história, mas é um cara bombadão, e o cara ele era mais inteligente que os professores. Ele dava aula do fundo da aula para o professor falando de anabolizantes, não sei o que, ele levantava, não professor, essa marca aí não tem, daí já dava uma aula. E um dia esse cara aí levanta no meio da aula, e eu lá na frente, e ele fala assim, Cal, conta aí pra nós, como é que é ser cabaço aí no 3º ano da faculdade? E aí eu lembro assim que, aí eu fiquei macho, aí o testosterona levantou. E eu lembro que eu levantei assim, virei pra trás, olhei pra turma assim e falei, ser cabaço no 3º ano é poder ser o que a maioria de vocês aqui já não pode ser. E aí eu sentei de novo, porque eu sabia que a turma ia tirar um barato na minha cara. Os 2 primeiros anos, sinceramente, foi muito difícil, porque você tem que ficar fitando, ganhando a cena das pessoas. Eu lembro que o primeiro churrasco da faculdade, eu já estava macho, né? E, cara, quem disse que eu vou amarelar pro churrasco? Eu subi num prédio lá, os caras fumando, cheirando cocaína, do meu lado. Aí eu cheguei no churrasco, e eu tinha pago 15 anos. Eu falei, cadê a Fanta? Veja
Ei, churrasco de faculdade, da onde, não sei o quê. Falei, brother, eu quero a Fanta, cara. Eu paguei meus 15 reais, ou me dá os 15 reais de volta e eu tô saindo fora aqui, ou me dá a Fanta. Isso aí eu vou comprar a Fanta. Mas dessa maneira, chamava a atenção deles e eles sentavam e falavam, cara, o que você está fazendo aqui? Você está aqui, mas não está. Você está aqui, mas não está compartilhando da cocaína. Você não está pegando ninguém. Você gosta mais de carne do que de mulher. Eu ficava do lado da churrasqueira ali, e ó, eu literalmente ia pro churrasco. Eu gosto de churrasco. Mas foi ali que foi ali que eu comecei a perceber essas pessoas, o Fernando, o Ângelo, ele me chamou 3 vezes para fumar maconha lá debaixo da árvore. Ângelo, você está aqui hoje? Ele podia estar, mas é um cara muito bacana, um cara que é personal hoje, é fisioterapeuta. E na terceira vez que ele me chamou, isso já em 3 anos de faculdade, o cara sempre me alfinetando, sempre me tirando. E na terceira vez que ele me chamou, eu fui lá fumar com ele. Obviamente que eu não preciso fumar, esse é o ponto. Você não é obrigado a fazer nada que te manda. E aí na terceira vez o cara falou, cara, que história é essa, velho? Você é virgem, não sei o quê. Nesse tempo eu já estava namorando minha esposa, né? Então aí, pô, pelo menos já não descartaram que eu era boiola. Porque eu levava ela para dar um rolê comigo, entendeu? Não, Aline, hoje você vai ter que dar uma volta lá. O pessoal ver que tá tudo certo. Foi nessa época aí que eu me chamava de cavalo, de calvaço, de claustrofóbico. Axilas. Ali até ali eu era Silas, depois né, virou esse vocal. Mas aí, enfim, o Ângelo, ele se converteu verdadeiramente. Fui descobrir que o pai dele fazia faculdade teológica, o cara me abraçava, me levava na casa dele. O pai dele me tratava melhor que ele. Porque ele ficou intrigado, cara, eu chamo você aqui para fumar comigo, você vem, e você me escuta. E aí esse cara foi integrado em grupo pequeno, eu discipulei ele vários meses, ele ia na minha casa, ficava lá a tarde inteira ouvindo a palavra. E aí teve a Camila também, que é outra jovem que está lá nos Estados Unidos, casada hoje, conheceu Jesus, e de repente essa galera tudo estava lá no meu hub, estava tudo dentro da minha casa. Eu lembro que era quarta-feira, 3 horas da tarde, nossa célula, nosso grupo, tinha 19 pessoas. Cara, 19 jovens, quarta-feira, 3 horas da tarde. E ali ele começou um movimento dentro da sala de aula, e de repente estava todo mundo indo para a igreja. E, cara, é simples, tem que entrar lá, meter o pé e falar, cara, primeiro eu sou cidadão, sou estudante, tenho direito a essa faculdade, antes de ser crente. Calma, deixa eu pegar essa onda de churrasco que você está falando, de churrasco, bar, bota assunto polêmico nisso. Eu lembro que na minha primeira faculdade, era calor, lá estava começando, e churrasco, vai ter o churrasco da turma. Meu Deus, já era cruz assim, o sinal da cruz, não, tá louco, churrasco não vou, não posso ir, eu sou crente, churrasco, meu líder falou que não pode para mim, meu líder disse que eu não posso. Crente foge de churrasco normalmente, universitário. E, óbvio, não é ninguém está indo lá para cultuar a Deus, né? Mas não, vamos fortalecer essa identidade, mostrar que não é um churrasco que vai te desviar, né? Na verdade, se você consegue ir lá, aí lá você mostra quem você realmente é, né? Queria continuar nessa onda do churrasco e passar para o Alexandre. O Alexandre teve um momento bem interessante no meio de um churrasco. Conta um pouquinho qual era o momento, com quem você era até lá e o que começou a acontecer ali. Na verdade, antes de entrar na faculdade, já era bem louco, envolvido em torcida organizada, defendia uma ideologia. Então, por exemplo, se vinham falar de time para mim, eu falava o seguinte: eu não discuto sobre time. Se quer discutir sobre time, eu saio na porrada com você e a gente vê quem ganha. Então, bem que ninguém vem discutir nada, falar isso foi outra. Então, era assim, eu comecei isso antes da faculdade. Se a gente se encontrasse e desse uma porrada, velho. Provável. E na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu me senti bem confortável, na verdade. Porque eu tinha meus amigos fora, tinha meus amigos no estágio, tinha os meus amigos que defendiam a mesma ideologia que eu. E quando você chega na faculdade, você tem que fazer amizade nova, né, cara? Você não conhece ninguém, você é calouro, e os veteranos zoam você, pelo menos na engenharia é assim, cara, eles zoam todo dia os caras zoam, vão na sala, zoam, maltratam, mas enfim. E eu me senti confortável porque eu não queria fazer amizade na faculdade. Falei, tô de boa, não quero amizade com os caras aqui. Então eu ia no churrasco, bebia e saía fora. Ficava bêbado, a hora que eu ficava louco, eu falei, tá na hora de ir embora,
e chegava em casa. E como o Fernando, na verdade, eu cresci na igreja, então, no fundo, toda vez que eu saía de casa, meu pai me chamava no portão de casa e falava, ó, uma coisa só, tema a Deus. E aquilo me marcava, eu saía e o negócio ficava na minha cabeça, tema a Deus, tema a Deus. Por que o meu pai foi falar para eu temer a Deus? Agora eu vou temer a Deus. E meu pai falava, é o seguinte, eu quero você meia-noite em casa. Eu falei, tá bom, meia-noite eu estou em casa. Meia-noite eu estava em casa. Chegava, pegava o ônibus, chegava em casa, bêbado, mas chegava. Meia-noite. E tinha a cara de pau, às vezes, de sentar na minha cama ali e ler a Bíblia bêbado. Orar bêbado. Porque eu temia Deus. Eu sabia o que era certo. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu falava assim, ó, minha vida está tudo em ordem. A única coisa que eu sei que está errado é esse fato de eu me envolver em torcida organizada, beber, violência, etc. E foi assim quando eu fiquei veterano, então a gente fez o trote dos nossos calouros. E nesse churrasco, na chopada de calouros, eu estava servindo a cerveja para todo mundo e tal, todo mundo louco, todo mundo rindo, não sei o quê. E teve uma hora que eu estava enchendo um copo e o Espírito Santo chegou e falou, ó, é o seguinte, o que você está fazendo? Você não está percebendo que ao invés de você falar de Jesus para essas pessoas, você está fazendo elas ficarem bêbadas que nem você? Que hipocrisia é essa? E ali o negócio começou, né, a mudar, eu continuei indo na igreja, e orava, e lia a Bíblia bêbado, sabia da Bíblia, sabia tudo que era certo, o conteúdo da Bíblia estava tudo certo. E aí no final, ali no terceiro ano de faculdade, fiquei 3 anos dando esse testemunho. Né? Eu chegava na faculdade, todo mundo me chamava de skinhead, o cara é um bandido, todo mundo tinha medo, eu gostava disso, eu tinha minha identidade, eu defendia minha ideologia, então todo mundo tem medo do cara, eu gostava quando pagava um pau pra mim, e era animal, né? Pro ego faz bem pra caramba. E aí, na verdade, num jogo, né, um jogo fatídico, quando o Curitiba caiu para a 2ª divisão, que rolou a invasão de campo, foi triste. No domingo anterior, em casa, depois do culto, eu tinha dado aula de escola bíblica infantil, desse jeito, hipócrita mesmo. Eu cheguei em casa e o Curitiba tinha perdido de 4-1 para o Cruzeiro, de virada, e estava para cair já para a 2ª divisão, ele tinha que ganhar no Couto Pereira. E eu lembro que eu fiquei endemoniado em casa, eu cheguei para os meus pais, eu lembro da cena, os meus pais estavam sentados no sofá, minha irmã também estava. Eu falei o seguinte, o demônio na verdade falou através da minha vida aquilo que iria acontecer no domingo seguinte. Ele falou, eu falei o seguinte, não interessa se o Coxa ganhar, se ficar na primeira divisão, se empatar, se perder, eu vou prometer um negócio para vocês, eu vou invadir o campo, vou quebrar tudo. Eu vou fazer. E na verdade era o demônio falando por mim, né? Eu fiquei endemoniado, fiquei louco. E aí passou aquela semana, chegou naquele domingo e realmente aconteceu. Né? Quando eu estava no 3º anel do Couto Pereira, para quem não conhece, eu desci correndo quando acabou o jogo. E quando eu cheguei para pular no campo, eu escutei uma voz. E a voz falou o seguinte, se você pular no campo, vão filmar você, vão reconhecer você, você vai ser preso. Eu parei, fiquei parado, e sabe aquela cena de filme que tudo fica em câmera lenta, aquela bagunça acontecendo, era policial caindo no chão, era criança, família chorando, mulher chorando desesperada, e tiro para todo lado, e pedra, e ferro. Cara, e naquele momento foram 2 semanas de terror, desespero na minha vida, que Jesus tocou a minha vida, eu tive um encontro com Cristo. Eu vivia na igreja, na verdade essa é o que eu conto. Eu vivia na igreja, eu era um evangélico, mas eu não conhecia a Jesus Cristo. Eu acho que tem bastante gente aqui que vai na igreja, lê a Bíblia, bêbado ou não, obedece seus pais, chega no horário em casa, mas não sabe quem é Jesus. E aí quando a gente sabe quem é Jesus Cristo, aí o negócio muda. Aí eu tive 2 anos na faculdade para mudar aquele testemunho que eu tinha escrito em 3. E na verdade o que aconteceu foi que as minhas amizades na faculdade foram fortalecidas por causa disso. Eu comecei a ter amizades mais fortes por causa disso, testemunhei de Jesus.
Só que uma coisa que eu até comentei com o Carl é que o meu testemunho de 3 anos na faculdade impediram muitas pessoas de aceitar Jesus pela minha vida nos próximos 2. Os caras olhavam para mim e falavam: "Beleza, é verdade, você está diferente, tu tem um negócio diferente na tua vida, se mudou, cara, se mudou teu jeito de falar, se mudou teu jeito de agir, mas beleza, não quero." E eu sei que o meu testemunho, que foi escrito em 3 anos, fez com que essas pessoas não aceitassem Jesus, pelo menos pela minha vida. Eu sei, e em nome de Jesus eu declaro que um dia elas aceitarão. Mas eu sei que, por causa de mim, é que elas não aceitaram. Então você que está entrando na faculdade, comece certo. Encontre Jesus e comece certo. Não queira defender uma ideologia, estabelecer uma identidade para você, que você não conhece ninguém lá, que faça você ter uma fama, que faça as pessoas pagar pau para você. Não, meu. As pessoas vão pagar pau para você porque você tem Jesus. Você tem algo diferente. Você tem uma sabedoria maior do que os outros. Então isso é bem bacana. Muito bom o testemunho do Carl. É interessante a maneira como ele coloca aqui. A gente sempre tem aquele impulso, o ímpeto de fazer a pessoa fazer a oração. Vamos fazer a oração, vamos converter os caras. Alguém falou até antes, né? Aí o cara faz a oração e agora? Faz o quê? Eu creio que existem 2 maneiras de evangelizar. Uma que você nunca mais vai ver a pessoa, e aí você tem que jogar a granada mesmo e sair correndo. Mas a outra que é um cristianismo de relacionamento, onde a tua vida é o espelho. E uma coisa que me marcou na faculdade, que eu não tive que provar nada. Só que as pessoas começaram a olhar para trás de mim, ver meu fruto, ver minha vida, ver a maneira que eu me comportava com minha namorada, a maneira que eu me comportava na escola. E no último dia de faculdade, inclusive num churrasco lá na 98 Rock, juntaram todas as turmas da educação física. E foi naquele dia que, quando eu entrei na faculdade, eu falei: eu quero falar de Jesus para todas as pessoas. Eu quero apresentar a salvação para todos. E aí chegou no último dia e eu falei: pô, Deus, eu estou 4 anos, estou terminando a faculdade e agora? Não vou conseguir falar, não vou conseguir pregar para todos. E aí a professora me dá uma deixa no churrasco e fala assim: Cal, você poderia fazer uma oração para nós? Eram todas as turmas de educação física juntas, de manhã e de noite. E foi ali que eu peguei, dei uma palavrinha bem rápida: a verdade vos libertará. Está lá na biblioteca do Unicentro. A partir dali eu falei: ó, independente, esqueçam, vocês vão esquecer de mim, vão esquecer dos parceiros aí que a gente está se formando, não se iludam, a gente não vai ser amigo para sempre. Mas existe um Jesus, e esse Jesus, ele quer ser tudo em vocês. E ali eu pude orar, ali eu pude dar a última pitada em cima disso. Mas é interessante, ou você vai ser um testemunho de bênção, ou você vai ser um testemunho de maldição. A questão é, aquilo que você faz endossa o que você prega. Né? Então, em cima disso a gente precisa ter uma sabedoria, uma astúcia. Só rapidinho, complementando, é na sua humanidade que as pessoas elas vão se identificar. Não adianta você chegar na faculdade cheio de misticismo. Não, porque eu sou o Senhor teu Deus, quero fazer uma oração com você, não sei o quê. As pessoas olham para você e falam: nossa, esse cara aí é ET, é esquisito. Só que o nosso desafio não é ser crente na faculdade. Nosso desafio é ser santo. Não tente ser crente. Não tente sentar lá e sempre abrir a Bíblia para que os outros passem e fiquem vendo que você lê a Bíblia. Isso aí não precisa. Se você faz por natureza, amém. Mas fazer isso para tentar trazer uma mensagem: não, vou mostrar que eu sou crente. Está todo mundo sentado no churrasco: ó, vamos orar aqui, porque eu sempre oro. Seja santo. Na tua santidade você vai ser um grande homem, uma grande mulher. Sendo um grande homem, uma grande mulher, as pessoas elas se assimilam: nossa, o cara ele é humano, ele é frágil igual eu, ele tem uns deslizes igual eu. Eu lembro da Letícia, que era uma filha de pastor da nossa turma. E eu sempre tretava com ela, sempre. Sacava que ela era crente, e no final da faculdade a gente descobre que ela tinha um relacionamento homossexual, era lésbica. E era amiga de todo mundo. Só que a minha vida expressou um cristianismo, a vida dela expressou outro. Eu creio que ela ainda deve estar restaurada, eu creio na salvação dela, eu creio que Deus começou com a obra nela. Mas você vai encontrar essas pessoas, e a gente precisa inclusive impactar a vida dessas pessoas, não só o não crente. Beleza? Eu acho que um paralelo nisso. Por exemplo, você encontra as pessoas e você naturalmente, os assuntos vêm à tona. Você se coloca numa posição favorável do
Evangelho, você pega e coloca uma camiseta a Jesus, uma camiseta, fazendo cor a Cristo, algo que tem relação com o Evangelho, ou então você só senta na mesa com os ateus, com os comunistas, e você quer, e eles vão te malhar, vão te fazer, e você simplesmente está falando, não, eu vivo assim, eu faço dessa forma. E no final, você acaba sendo um diferencial ali, essa santidade, ela parece que ela trabalha a nosso favor. A gente às vezes menospreza o poder do Espírito Santo na nossa vida, e não somente isso, mas a razão que Deus deu para a gente. O mote da ABU nosso é fé que pensa, razão que crê, baseado em Anselmo de Cantuária, que 1100 e pouco, ele falou assim, nossa fé é uma fé que busca entendimento. Esse aqui é um pôster que a gente tem lá para divulgação na Curitiba. Essa aqui era do semestre passado, tem agora uma do próximo, desse semestre que a gente tá para colocar também, ajudando na divulgação. O pessoal vem ateu, vem todo mundo lá para conversar, para discutir, e a gente simplesmente fala assim, o que a gente vive? A gente não precisa às vezes tentar dar uma de espiritual ou qualquer coisa, a gente simplesmente mostra aquilo que já está na gente. Vamos rapidinho, eu só queria pegar uma pergunta da plateia, não sei se alguém tem uma pergunta para fazer. Uma mãozinha ali em cima. Consegue gritar daí a tua pergunta? Vai lá. Tem a pergunta? Tem de manhã. A Lilian está aí? Não. A Lilian não veio, mas tudo bem. Tem de manhã, acontecendo às 9h10, se eu não estou enganado, entre o bloco. As quartas, perdão. Entre o bloco, não sei se é o azul e o verde, não lembro agora bem certinho, mas. Entra em contato comigo que a gente tem na PUC, tem na Tuiuti, tem na Unicuritiba, tem na Evangélica, tem na UFPR, tem na UTFPR, enfim, a gente tem bastante números. E não somente isso, a gente tem uma visão de reino expandida também. Porque, por exemplo, tem um grupo que é do Projeto Daniel, que também é do pessoal da AB, tem algum pessoal da PIB também que está na frente, que eles estão, por exemplo, na UP lá, eu sei que tem um grupo lá. Tem o pessoal da Comunidade Cristã de Curitiba, que é o 3DU. O 3DU, eles têm várias faculdades também, que é o Wagner que está frente. Desculpa interromper, a gente está com o tempo correndo aqui, mas você procura o Gabriel no final, eu acho que ele sabe de tudo que tem em toda a faculdade, e se você quiser abrir também uma filial, você fala com o Gabriel. Eu vi o Otto ali, tem uma pergunta, joga aí. Não bagunça, Otto. É assim, ó. Toda vez que a gente chega na faculdade, a maioria das faculdades começa a colocar uma ideologia sobre criacionismo, visão cósmica, e começa um encontro, que nem o Cal falou, em filosofia, sociologia, os professores começam um encontro a você, e você não sabe responder isso teologicamente, ou falar criacionismo, ou falar Bíblia para eles. E daí, muitas vezes, os professores, por a gente achar que eles são mais graduados, ou têm mestrado, a gente acaba se encolhendo e acaba achando que a gente é menos que eles. Como que a gente pode debater esse assunto falando de Bíblia para eles? Criacionismo e evolucionismo, então. Eu sei que tem várias pessoas que querem falar um pouquinho sobre isso. Alexandre, pode falar isso? Eu vi você respondendo aqui já a resposta que é, e aí vai rapidinho o Gabriel já depois dele também. Na verdade é bem simples, cara. Tem que ler a Bíblia. Tem que saber. Tem que ler a Bíblia. É fácil, assim. Você quer discutir com o professor, ele vai usar os livros dele que ele lê. O livro que você lê é a Bíblia. Então tem que saber a Bíblia. E, além disso, a gente tem também muita literatura. A Bíblia é muita coisa já, a Bíblia é onde está baseada a nossa fé, mas a gente tem até cientistas que comprovam a nossa teoria, né? O Dr. Grade, por exemplo, tem livros muito legais que comprovam cientificamente o criacionismo. Se você passar o aperto e não tiver lido a Bíblia, só pergunta onde que o homem perdeu o rabo. Aí já para por ali. Eu acho que, aproveitando o gancho do Alexandre ali, eu acho que é muito importante, acho que numa guerra você tem que conhecer o teu inimigo. O crente, ele infelizmente ele perde porque não conhece o seu adversário. Por exemplo, a maior parte das teorias científicas que os professores defendem tem o seu fundamento em ateísmo, em uma montoeira de coisas que vocês sabem que não tem sentido nenhum. Então, por que se acovardar sabendo que você já tem a resposta para aquilo? Então, aquele pseudo-conhecimento, Otto, tá? Ele pode ser, sim, debatido. E ele tem que ser enfrentado. Eu acho que o problema do crente hoje é um pouquinho de falta de estratégia.
Por exemplo, o movimento do amado aqui é maravilhoso, é perfeito, mas todos aqui têm um exemplo em comum. Todos lutam para evangelizar o aluno. Mas numa guerra, você tem que primeiro destruir o líder. Ganhe o general, você ganha a batalha. Aí você vê um monte de crente construindo conhecimento e alguma coisa interessante na vida dos alunos, mas deixa um cara que fomenta a discórdia e que leva aqueles índices que eu falei lá na frente. Ou seja, a estratégia é pega o professor, ganha o professor, que você ganha a turma. E o professor, ele se esconde atrás de muitas coisas. Eu sei disso porque eu sou professor e conheço muitos professores que têm seus fundamentos em bases que são por areia. Conta aquela experiência que você deu uma lição lá, lembra que você falou? Por exemplo, eu estava esses dias atrás fazendo uma palestra um dia inteiro para um grupo de doutores e mestres. Eu fiz uma pergunta básica para eles. Eu falei, vem cá, conta para mim, para que Deus criou uma lagartixa? Mestres e doutores. Isso é óbvio, você sabe, Guilherme? Aí eu fiz uma outra pergunta para eles. Por que a lagartixa gruda em qualquer superfície? O que eles disseram? Como? Como que ela gruda? O que eles disseram? Daí eu Alguém sabe dizer aí? Ninguém vai arriscar? Com a pegada aí? Não. Como que ela gruda em qualquer superfície? Ninguém vai falar das ventosinhas? As ventosas. Gente, mestres e doutores, né? Mestres e doutores. Eu olhei para eles e disse assim, ó, me perdoem a franqueza, vocês não sabem nenhuma. A linguagem. Você acha que Deus criou uma lagartixa para comer inseto e para grudar na parede porque tem ventosinha? Vocês estudaram para quê? Deus colocou uma lagartixa no planeta Terra para mostrar para uma empresa, como uma Loctite da vida, que é possível criar um adesivo sem cola. E vocês, que poderiam ser os idealizadores dessa invenção, não fizeram nada. Entende? Então, não é ventosinha, não existe, é reação química. Não é para comer lagartixa, para comer inseto. É para dizer que você pode criar alguma coisa a partir daquilo. Aconteceu com o bico-bico, né? Quantos não amaldiçoaram o bico-bico na sua vida? Não grudava na calça aquilo. Hoje existe o velcro. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, cria todas as coisas para nós e nós muitas vezes nos debatemos, né, com coisas tão fúteis. Só para complementar, teve uma experiência minha, na verdade. A gente estava estudando na biblioteca e começaram a fazer algumas perguntas sobre a Bíblia para mim. Todo mundo largou o lápis, os papéis que estavam estudando e ficaram umas 2 horas perguntando coisa. Então, cara, a Bíblia é a verdade. E as pessoas querem saber qual é a verdade. Pilatos, quando pergunta para Jesus, ele pergunta, e aí Jesus, qual é a verdade? Todo mundo está em busca da verdade. E você tem. A Bíblia você tem a verdade. É só falar, as pessoas querem. Ficaram umas 2 horas, os professores também, eu falava um negócio com o professor ficava ouvindo. Hoje, pegando também voltando à pergunta do Otto, hoje existem nas universidades muitos homens de Deus que têm defendido o cristianismo como uma oferta viável, seja social, seja emocional, seja a solução para todas as coisas. Eles são homens de Deus que têm escrito livros que realmente mostram que não há sentido lógico, racional em pensar de uma forma, por exemplo, ateísta. Eu gosto muito deles, eles são apologistas, né? Falam de apologética, nós vamos da teologia, que fala sobre a defesa da fé. Eu não acredito que a Bíblia precisa ser defendida. Você abre ela se defende por si mesma. Mas assim, existem, por exemplo, pessoas do gabarito de William Lane Craig, por exemplo, de Heavy Zachariah, John Lennox, que está sentado em Oxford, na cadeira de Ciências da Religião, que esses caras têm defendido o Evangelho num nível racional de alto nível e que têm deixado seus oponentes de debates envergonhados. Simplesmente para confirmar aquele versículo que está em 1 Pedro 3, 13 a 15, que fala assim, que santifiquem a Jesus no seu coração e estejam sempre aptos para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. E você possa fazer isso com toda a mansidão e respeito, para que eles possam serem envergonhados na maneira que você se porta, na maneira que você vive lá.
É bem curioso isso daí, porque tem muita gente que pensa que agora que você é crente, você tem que ser alienado e que você tem que abrir mão de toda a racionalidade que existe. E muito pelo contrário, a ciência comprova a fé. Eu tive uma ideia aqui, já deu para ver que a gente consegue ir bem longe aqui, e eu acho que vai ter que fazer um desses também. Quem sabe perto dos próximos vestibulares e tal, dá para fazer mais uma vez. Mas se você e o Alexandre puderem ajudar a gente com um material que a gente possa até postar na nossa fanpage, para quem está interessado em encontrar esse material que é científico também sobre o criacionismo, se vocês puderem passar só uma bibliografia ou alguma coisa, mandem para a gente, que a gente posta lá durante a semana e vocês podem estar acompanhando quem quiser ir mais a fundo nisso. Para encerrar aqui, eu queria dar assim, 30 segundos para cada um. Joga uma mensagem pro pessoal aí, como você quer que o cara seja na faculdade. Eu posso começar? Vai lá. Sobre criacionismo, evolucionismo, é coisa do passado. Na minha opinião, não perca tempo falando do passado, fale do futuro. Entrar nessas discussões, nesses debates aí, só quando Deus te colocar lá, senão você está perdendo tempo. Fale de vida, não de morte. Fale de coisa que é para hoje, não que o cara não vai, pô, legal, agora concordei. Mas minhas considerações finais é que a Bíblia diz, Jesus ele olha e fala assim, Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu os envio ao mundo. E o nosso desafio não é tirar os universitários do mundo, mas enfiar eles mais dentro do mundo ainda. A questão é como você está indo lá naquele mundo. A Bíblia diz, revesti-vos, pois, de Cristo Jesus. Se você for sem essa farda, dentro de um churrasco, dentro de um cruzeiro, dentro de um trote, você vai ser confundido. Você precisa estar revestido de Cristo Jesus. Dessa maneira você pode ir até dentro do inferno, que até Jesus foi. Se ele foi, a gente pode ir também. Não tenha medo. Não tenha medo de um churrasco, de um bar, não tenha medo. A questão é como você está vestido lá. E para finalizar, o meu desejo é que vocês sejam os caras mais corajosos dentro de uma faculdade. Que vocês tenham uma petulância de levantar a mão e falar, professor, não concordo e não vou engolir isso aí. E é isso aí. Gabriel, vai lá, 30 segundos. Pô, você não precisa ter medo dos professores, você não precisa ter medo porque, além de tudo, você tem o Espírito Santo em você. Isso é maravilhoso. Quando a sua razão falha, quando a sua emoção falha. Mas em Eclesiastes 1:13 fala assim, passei-me a estudar com sabedoria todas as coisas que se passam debaixo do céu. Esta enfadonha tarefa Deus deu aos homens para neles os exercitar. Boa. Cara, eu amo esse versículo porque ele fala assim, passei-me a estudar com sabedoria. Então a gente não tem que deixar a nossa mente para trás, a gente tem que trazer a nossa mente junto. Nós somos um corpo completo, a nossa mente vem junto. Legal. Então nós podemos ter essa segurança racional que, por sinal, aumenta muito mais a nossa própria fé. Vai lá, Roosevelt, 30 segundos. Bom, Provérbios diz que o homem que encontra sabedoria é feliz. Na faculdade você vai acrescentar conhecimento, tá? Você vai se qualificar. Isso é qualificação, isso é inteligência. Sabedoria é o exercício da inteligência, você desenvolver a inteligência. Ser inteligente numa universidade é fazer a diferença. Você pode e você deve fazer a diferença. Agora, de maneira nenhuma, não se acovarde. E a tua oração vá direto para o docente. Ganhe os teus amigos, sim, mas vá no mais difícil. Vá no mais difícil. Que Deus quer você se superando. Vá no impossível. Amém. Amém? Fernando, vai lá. Eu acho que tem uma coisa que vale. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Essa é a maior responsabilidade que talvez a gente pode assumir nessa batalha. Você poder falar, cara, me imite, porque eu imito um cara. Eu acho que isso é o que o Carl sempre me falava no começo do nosso discipulado. E aquilo me marcava e eu falava, caramba, com toda a minha individualidade biológica como estudante de educação física, eu ficava pirando, parece. Como que eu vou imitar? Eu sou mais eu. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, sejam imitadores de Cristo. Se vocês conseguirem assumir essa responsabilidade para vocês, aí o testemunho de vocês vai ser eficaz. É o que eu tenho para dizer. Vai lá, Léo. Bom, não deu para concluir, mas aí no final, graças a Deus, estou casado, muito bem casado, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, e o que eu tenho para dizer é que você nunca está longe demais de Deus, né? E independente do que você passou, do que você tem passado,
Ele está sempre disponível e de braços abertos para te receber. Ele fez isso comigo e vai fazer isso com você também. Amém, legal. Alexandre, fala um pouquinho sobre encontrar Jesus. Lucas 5 nos conta uma história bem bacana de um jovem que é curado, ele era paralítico, ele é curado. Jesus fala 3 coisas para ele: levante-se, tome o teu leito, a maca que ele estava deitado, e vai para a tua casa. Aí levantar-se, na verdade, gera uma atitude. Então encontre Jesus e tenha uma atitude. Chega na tua faculdade lá e tenha uma atitude. Pegue o seu leito, é você lembrar daquilo que Jesus fez por você e como era o seu passado. Aquele paralítico ia olhar aquela maca em casa. Um dia Jesus me curou e eu estava nessa maca aqui. E vai para a tua casa, vai para os seus amigos, para os seus professores, aqueles que estão em volta de você. Fale de Jesus. Não espere você ter uma missão lá no meio da África. Você tem uma missão na sua universidade. Encontre Jesus e espalhe Jesus pela terra. Amém. Vamos encerrar aqui.